Bom, o Muratório Podcast está mais uma vez aqui no Ministério Público de Muriaé, onde estou sendo muito bem recebido, como sempre, pela doutora Jaqueline Rangel. E o Muratório Podcast vai conversar um pouquinho com ela sobre o julgamento, o júri, que já está marcado, confirmado para a próxima quarta-feira. Como vai ser esse desenlace e tudo mais. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela recepção mais uma vez. É um prazer estar aqui de volta para conversar com a senhora. Elias, boa tarde. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a oportunidade de estar no seu programa, ao lado dos seus ouvintes, dos seus internautas, seguidores. É muito bom poder estar aqui e prestar esses esclarecimentos tão necessários. Isso. Doutora, o julgamento na quarta-feira é do Ralph, o réu, a partir do assassinato, réu não confesso, mas confirmado, e esse julgamento que causou bastante alvoroço na cidade. Esse assassinato aconteceu em junho de 2021, portanto o nosso internauta pode não estar tão ligado, como que foi mesmo e tal, como que se deu. A senhora poderia, a princípio, fazer uma retrospectiva desse assassinato? Sim, Elias. No início do mês de junho de 2021, no dia 1º de junho, a Nayara foi baleada ali na Barra, onde funcionava o seu salão Rua Belisário, na Rua Belisário, salão de manicure. Ela recebeu um chamado de uma suposta cliente para atender num dia em que ela não costumava atender, porque era uma terça-feira. Não era comum que ela atendesse, especialmente que ela atendesse às terças pela manhã. 7 horas da manhã. Exatamente, num horário bastante cedo e atípico. E eis que Nayara, enquanto aguardava a suposta cliente, que a havia contactado pelo WhatsApp, ela foi surpreendida por um atirador, inicialmente desconhecido, que a alvejou na região do tórax e ela foi socorrida. O atirador carregou o celular dela, o celular da vítima, ela foi socorrida e levada para o Hospital São Paulo. Lá, Nayara perdurou sob os cuidados médicos por 2 dias, vindo a óbito no dia 3 de junho de 2021. E inicialmente as investigações ficaram bastante paralisadas no que concerne à autoria, porque a Nayara, ela, embora tenha entrado no hospital num estado bastante grave, ela esteve lúcida em algumas partes dessa internação. Só no 3º dia que constatou a morte, né? Não, no 3º dia ela evoluiu para a morte, Ela teve alguns momentos de lucidez, ela conseguiu logo no 1º dia entrevistar-se com o delegado. Então ela falou para o delegado: eu não tenho nenhum problema com quem quer que seja, não há ninguém que tenha me ameaçado, eu estava aguardando uma cliente que chegaria, que insistiu que fosse nesse dia, eu não costumo atender esse dia. Eu fui atendê-la e eu fui baleada Então, doutora, ele estaria encapuzado? Sim, ele porque estaria. Senão ela reconheceria, né? Claro, ela não reconheceu, não sabia de quem se tratava, relatou que o atirador estava encapuzado, estava com luvas e chegou, atirou e foi embora. Acreditou o atirador que a tivesse matado naquele momento. Mas, tendo em vista o barulho dos disparos, os vizinhos acudiram e chamaram imediatamente a polícia e também o SAMU, que a socorreu, levando para o hospital. E lá houve um trabalho bastante árduo das equipes do Hospital São Paulo para que Nayara sobrevivesse. Ela foi transfundida mais de uma vez, porque ela teve hemorragia, porque foram vários disparos na região do tórax, e houve um comprometimento pulmonar, e ela foi transfundida diversas vezes,
teve paradas cardíacas, foi ressuscitada e em uma das paradas cardíacas não foi possível. Não foi possível. Então, assim, houve o agravamento do quadro clínico a despeito de todos os esforços que foram feitos e que estão relatados no processo. Pois é, doutora. Agora, uma coisa que eu tenho dúvida e certamente o internauta também tem. A partir de qual momento se chegou ao Ralph? Porque até então não tinha uma dúvida. Foi realmente a partir da auditoria das seguradoras de seguro que disparou esse gatilho aí, né, para se partir para o Ralph? Exatamente. O que atrai o holofote para a figura do Ralph, que até este momento não sabia ser o atirador, era a questão do envolvimento dele com a questão dos seguros, com a pactuação de seguros. E aí acontece de, tão logo Nayara vem a óbito, esses seguros, esses prêmios foram requisitados. E a mãe da Nayara recebe a visita da auditora das seguradoras, que, tendo em vista o valor imenso... 15 milhões a soma de tudo? Exatamente. A estimativa é essa, de 15 milhões. Aí as seguradoras encaminharam essa auditora para Muriaé para que falassem com aquela que seria a beneficiária, que era a mãe da Nayara. Chegando e conversando com a mãe da Nayara, a mãe da Nayara não sabia da existência de seguros de vida. Não sabia. E ainda vivendo o choque da perda da filha, ela fala assim, olha, quem resolve as questões de documentos minhas é o meu sobrinho, que é policial militar. Vai até ele que está com o documento do óbito, ele que mexe com essas coisas. E existia, sim, não existia da parte da dona Eliane qualquer conhecimento da existência de seguro de vida. Mas, tempos antes, Ralph havia conversado com a tia acerca de fazer um seguro para cartão de crédito. E a dona Eliane, sob orientação do sobrinho, como confiava nele, cedeu documentos, tanto dela quanto de Nayara, e ela falou assim, olha, meu sobrinho que mexe com os documentos, o que existe é uma questão do seguro de cartão de crédito, mas não tem negócio de seguro de vida, não. Eu não conheço isso. Ele tinha uma procuração da Nayara, ou a Nayara assinou as folhas em branco sem perceber? Não, Nayara não assinou nada, porque as seguradoras, elas hoje operam em meio digital. Então, elas não têm digital. Tantas precauções. Elas não têm essa precaução. E elas se satisfazem com outros meios, tipo assinatura digital, tipo uma conversa gravada por telefone. Inclusive, as seguradoras, ao longo da investigação, apresentaram laudos nos quais as tais assinaturas dos documentos que chegaram lá na seguradora, em nome de Nayara, teriam se partido do punho do próprio Ralph. Sim. Porque elas não têm essa... Tinha toda a confiança, né? Porque isso. Certamente competente em fazer esses serviços. E parente, né? Parente, policial militar, com boa fama. Sim. Então, como desconfiar? Correto. Doutora, bom, chegou-se à apuração desse crime, chegou-se ao réu, confirmado. O julgamento estava marcado para agosto do ano passado e ele não aconteceu. Por quê? Bem, só de entrar na questão do agosto do ano passado, tem um outro ponto que também chega à pessoa do Ralph. Ao longo das investigações, superada essa fase da identificação dos seguros, das seguradoras, dos contratos,
existiu um monitoramento de imagens por parte da Polícia Civil do veículo que levou o atirador. E ao longo de uma investigação bastante árdua, chegou-se à figura de um policial militar de Belo Horizonte, amigo e compadre do Ralph, que comprara um veículo. Com nota fria. Sim, Certamente. Um veículo sem a documentação idônea, um veículo assim bem barato, e esse veículo tinha as mesmas características do veículo localizado tanto na rua, no horário do crime, tanto nas imediações da casa do Ralph. Então, foram só elementos que corroboraram o fato de ele próprio ser o atirador. Correto. Esse policial lotado em Belo Horizonte, ele é de Belo Horizonte ou alguém que já esteve em Muriaé, morador e que estava prestando serviço lá? Não sei informar. Porque eu acho que ele não compadre, muito amigo e compadre, tinha uma proximidade bastante grande. Eu não sei se o Corréu, essa informação de o Corréu ter morado em Muriaé, me parece que não. Me parece que eles se conheceram dentro da instituição Polícia Militar e aí criaram uma amizade, né? Acabou ficando sediado no trabalho em Belo Horizonte e o Ralph veio trabalhar aqui. Então, aí isso vem à tona e aí nós temos esse desfecho de autoria. Isso foi levado para a primeira fase da ação penal. Nós obtivemos a decisão que admite essa versão, essa narrativa, e agora nós vamos provar isso, mostrar isso para os jurados. Sim. Esse Corréu, ele está solto, ele está respondendo em liberdade. Mas ele está afastado da corporação, certamente? Eu não tenho notícias da questão funcional do Corréu. Eu tenho notícias da questão funcional do Ralph. Ele foi excluído da Polícia Militar, né? Nós já chegamos a conversar sobre isso. Ele foi excluído num procedimento interno, administrativo. Ele foi excluído, ele não ostenta mais a condição de policial militar. Agora, e a questão do... Naturalmente que o Corréu vai ser julgado também, não com tanta minúcias como o Ralph, e já existe uma possibilidade de julgamento desse Corréu também? Ainda não, porque nós estamos aguardando o julgamento dos recursos. Ele entrou com recursos. Exatamente. Então, nós estamos aguardando, né, findarem-se os recursos, e aí o processo retorna para a primeira instância, e aí sim, se ele não obtiver êxito, que é o que a gente espera, o processo retorna e aí sim será marcado o júri dele. Houve o que a gente chama, Elias, de desmembramento do processo. Então, o processo seguiu um caminho em relação ao Ralph e ao Corréu seguiu um outro caminho. Correto. Bom, então por que o Ralph não teve o seu julgamento efetivado em agosto do ano passado? O que aconteceu? Pois é, ano passado nós tínhamos uma data designada para o final do mês de agosto e a defesa do réu, há poucos dias da realização do julgamento, protocolizou uma petição declarando que não patrocinava mais os interesses daquele réu. E como não havia tempo hábil para a constituição de um outro advogado, que aí o trâmite a defesa declara que não mais patrocina os interesses, intima-se o réu para que ele nomeie um outro advogado ou diga que não tenha condições financeiras a partir do que será patrocinado pela defensoria. Como isso não era possível de ser feito, tendo em vista a proximidade da data do julgamento, então não teve que ser adiado. Então, ficou para o Ministério Público, ficou claro que é por falta de pagamento dos trabalhos da defesa, ou pode ter sido, bom,
vai ser condenado mesmo, nós não queremos estar na frente dessa condenação, nós não temos uma defesa plausível. Tem Elias, alguma eu não tenho justificativa? como saber, porque nos autos consta que tais advogados estariam renunciando por motivo de foro íntimo. Então, eles não declararam. Mas pode ser que depois do julgamento eu tenha como te dizer alguma coisa. Se tais advogados reaparecerem no plenário, aí nós vamos ter outras conclusões para tirar, né? Sim, porque eles podem estar, inclusive, orientando um outro nome que está assinando, né? Que está na defesa. Então, assim, eu vou mas aguardar. São especulações. Eu vou aguardar o São desfecho, né? Especulações. Isso. Doutora, onde o Ralph está preso até hoje? Atualmente, ele está preso em Uberlândia, que é uma unidade prisional com especificidade para atender esse tipo de preso provisório. Preso provisório, ex-policial militar. Então, essa unidade, ela tem as especificidades para atendimento disso. E ele até pouco tempo, até um tempo atrás, estava numa prisão militar em Ubá. Mas foi quando ele perdeu a condição de militar, ele foi para Uberlândia. Então ele será trazido de Uberlândia especificamente para o julgamento que vai acontecer na quarta-feira. Isso, é isso mesmo. Pois é, doutora, é claro que é especulação, a senhora pode responder ou não, pode saber ou não, mas o repórter quer saber e as pessoas perguntam. Quantos anos, no caso de condenação, porque o júri que é o soberano, no caso de condenação, há quantos anos ele pode ser condenado? Elias, eu não tenho como aquilatar, e assim, eu sei que as pessoas estão curiosas em relação a isso, porque além da imputação de homicídio, do homicídio de Nayara, do assassinato de Nayara, o réu responde a vários outros crimes, estelionatos por conta da questão da fraude aos seguros, fraude processual, por conta de existir a imputação de que ele teria envidado esforços para que a investigação não chegasse à figura dele. Existe corrupção, porque houve uma tentativa de subornar um policial envolvido na investigação por interposta pessoa. Então, tudo isso vai ser colocado lá. Então, são vários crimes. É julgado na quarta-feira. Pelo Conselho de Sentença, pelos jurados. Porque os jurados, além de julgarem o homicídio, vão julgar os crimes conexos. Sim. Eles têm competência para julgar os crimes conexos. Então, o montante da pena, ele não tem como ter uma previsão, que eu não tenho só um crime de homicídio. Correto. Quarta-feira começa, então, por volta de 13 horas? Não, às 9 horas. 9 horas? Ah, sim. E pode durar quarta, quinta e talvez até sexta? A nossa expectativa... Como que vai se dar esse processo de julgamento? A nossa expectativa, tendo em vista o número de testemunhas, é que o julgamento dure pelo menos 2 dias. Pode chegar ao terceiro dia? Pode chegar, mas assim, a minha expectativa é de 2. Mas é aquilo, nós temos combustível para 3, né? Se precisarmos, né, para que haja, né, devida defesa legal, né? O atendimento do caso com todas as manifestações, exatamente, garantindo o direito de defesa do réu. Pode ser que seja necessário chegar ao terceiro dia, mas vamos aguardar. 7 jurados a ser escolhidos. Uma dúvida em relação à escolha dos jurados. É a partir de uma lista de 20 ou 30 jurados, é apresentado cada um. Se o Ministério Público recusar uma testemunha e o advogado de defesa não recusar, como é que fica? Esse jurado é aceito? Não. Se uma das partes recusar, o jurado está fora. Essa pessoa está ali. Cada parte, Elias, tem o direito de fazer
3 recusas injustificadas. A gente até já comentou isso, mas Sim, é bom a gente sim. tratar disso. Por exemplo, vamos supor que, não estou falando desse caso do júri de quarta-feira, qualquer caso. Trata-se de um homicídio em que o Ministério Público prefere que os jurados sejam pessoas mais maduras, pessoas a partir de 30 anos. Então, quando, porventura for sorteado um rapaz ou uma moça de 20 e poucos anos, o Ministério Público pode injustificadamente dizer eu recuso. Da mesma forma a defesa. Nesse julgamento, eu acho que a minha tese, a minha narrativa, ela é mais bem compreendida por jurado do sexo masculino. Então, se eu vir que foi sorteado numa jurada, eu vou dizer assim, não quero. Mas não tem nada contra a pessoa. É só porque eu tenho uma estratégia e na minha estratégia é preferível que eu tenha esse tipo de jurado e não aquele tipo de jurado. Tá bem entendido. Testemunhas. Tem um número exato para defesa e para acusação? Sim, tem. As testemunhas, elas são arroladas numa fase que antecede o julgamento, claro, né? Porque elas já estão indicadas, isso, né? E existe um rol que é fixado na lei e elas, em algumas situações, consegue-se arrolar um pouco mais de testemunhas em função da quantidade de crimes, e isso varia muito. Geralmente, ouve-se o mínimo possível para o entendimento dos jurados, né? Porque não se pretende exaurir o jurado, não se pretende levar o jurado à exaustão, a alcançar esse extremo. Mas, porque senão poderia correr o risco também de uma indução psicológica, inclusive. Exatamente. Então, a estratégia que a gente monta para o júri, que em regra, tem 5 possibilidades de 5 testemunhas. Neste caso, nós temos vários crimes, então teríamos uma possibilidade maior de testemunhas. Mas a regra básica é que são 5 testemunhas. E isso pode ser modificado conforme o caso. Esse caso até contemplaria mais testemunhas, mas o que se pretende é dar um julgamento mais objetivo. O público tem como já, então, saber quais são as testemunhas de defesa? Sim, já estão arroladas, nos autos, já foram intimadas. E então, da mesma forma que a defesa sabe as testemunhas que serão ouvidas pela acusação. Só se pretende nenhum contato com ninguém até lá, né? Sim, exatamente. Não é um procedimento adequado, muitas vezes, essa questão de contato com testemunhas da outra parte. No dia, preservam-se as testemunhas, elas ficam em salas separadas, Somente no momento que elas entram, sentam, fazem o juramento. Exatamente. E aí, a oitiva das testemunhas não tem um prazo fixo determinado. Pode qualquer defesa ou acusação, no caso o MP, vai ter oportunidade de perguntar quanto tempo for achar necessário. Claro, que assim, a juíza presidente, a juíza presidente tem meios de entender que determinadas perguntas são impertinentes à causa e as perguntas podem ser indeferidas. No caso de ele ser condenado a tantos anos e tal, que não sabemos ainda, existe depois possibilidade de recurso? Sim, sempre existe possibilidade de recurso quando a gente está trabalhando com o tribunal do júri. A possibilidade de recurso é de dois modos. O recorrente pode alegar que a condenação ou a absolvição se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, os jurados optaram por uma tese que não está minimamente embasada nos autos. Então, o jurado, aí o recorrente vai alegar isso. Isso é uma forma de recurso. Outra forma de recurso
nos casos do Tribunal do Júri, tem a ver com a fixação da pena. Então, tanto o Ministério Público quanto o réu, no caso de uma condenação, poderão entender que a pena foi aquilatada, foi dosada de maneira equivocada e aquilo enseja a manifestação recursal. Não se sabe o que daria num provável recurso, mas exatamente. Ele existe, né? Legalmente é permitido. Sim, há essas vias, né? Conforme te falei. Doutora, eu coloco aqui à disposição, se faltou alguma coisa a respeito desse caso que a senhora queira colocar. Eu vou encerrar, né, a nossa fala sobre esse julgamento, encarecendo, né, a comunidade que acompanha esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de muito empenho da parte da polícia, das polícias. É muito bom eu ressaltar aqui o tanto que a tropa se sente aviltada, traída com todo o ocorrido. A tropa da Polícia Militar, da comarca de Muriaé, que trabalha aqui na região. Eu quero ressaltar a excelência dos trabalhos da Polícia Civil, que se dedicaram imensamente na obtenção das provas, porque não adianta achar, não adianta supor, tem que se provar. Tem que se provar. Então, esse é um processo muito caro para a comarca de Muriaé. Há um empenho muito grande da parte de todos esses atores, tanto o Ministério Público, polícias, para que seja feita a justiça no caso concreto. Na nossa versão, no que a gente traz, de acordo com a prova dos autos, porque também ao Ministério Público não interessa a condenação de pessoas inocentes. Claro. Se não existissem as provas, o próprio Ministério Público estaria lá dizendo que não há provas, como recentemente fiz um outro caso. Há poucos meses, acho que foi no final do ano passado. Agora me vem uma questão aqui, que é a questão do luto, né, da família. Esse julgamento sendo realizado, concretizado, ele dá um fim a esse episódio, né? Possibilita a família, a mãe principalmente, a filha de Nayara, a fechar esse ciclo do luto, né, doutora? Isso satisfaz o psicológico dessa família, né? Sim, isso alivia o sofrimento, traz uma conformação, não traz a Nayara de volta, mas fecha o ciclo. E assim essas pessoas podem ressignificar suas vidas. Enquanto pende o julgamento, eu tenho bastante experiência com isso, com familiares de vítimas de homicídio, enquanto pende o julgamento, há algo que não se resolveu. E é claro, né, que dói talvez muito mais no coração da mãe de Nayara, mas também dói no coração da mãe de Ralph, de pai do Ralph, de outros parentes, porque, puxa vida, né, chega à conclusão, bom, ele cometeu, então ele tem que arcar com essa responsabilidade, ele tem que pagar pelo crime que cometeu, porque futuramente a família também dele estará pacificada, né? Estará com o coração aliviado, porque cometeu erro, mas cumpriu, né? Pagou por ele, não é? Eu concordo. Concordo que também a família do réu não merecia estar passando por isso. Não merecia. Né? E não até merecia. Porque trata-se da mesma família. Ok, doutora, muito obrigado por essa recepção aqui. Muratori Podcast, temporada 2024. Temporada nova, mas o compromisso de informar, entreter e dar publicidade a fatos de amplo interesse de toda a população, num formato jornalístico sério e comprometido, é o mesmo desde quando criamos o Muratori Podcast. Portanto, se inscreva no canal, curta os vídeos dando likes, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, comente e compartilhe com os amigos.
E se gostar do conteúdo e puder contribuir com 5, 10 reais ou qualquer outro valor para mantermos o canal, a chave Pix é o e-mail muratorielias@gmail.com. Gratidão.